Muito bem. Então, na aula anterior, sobre a estrutura do poder, nós abordamos que o poder ele pode ser exercido de algumas formas. Ou seja, o poder é a capacidade de vincular um indivíduo ou um grupo de pessoas à realização de uma vontade. Essa vontade ela é exercida e emanada por uma ordem superior que vincula aquelas pessoas à obrigação de exercerem uma atividade, um comportamento. Esse poder ele pode ser categorizado através de fenômenos de emanação, ou seja, formas. Quais são as formas do poder? O poder pode ser carismático, ele pode ser legal, ele pode ser moral, ele pode ser religioso e ele pode ser bélico. Então, nós temos basicamente o poder moral, o poder carismático, o poder legal, o poder religioso e o poder bélico. O poder carismático é aquele que emana da capacidade de conquista, de sedução, de convencimento do indivíduo. Pessoas que seguem um influenciador, pessoas que seguem uma personalidade da mídia, uma personalidade do teatro, uma personalidade da televisão. Essas pessoas que seguem, se vinculam àquela personalidade, estão vinculadas a ela através do carisma. O carisma pode inspirar pessoas e pode fazer com que pessoas tomem decisões se baseando na sua vontade. Ou seja, você tem poder de controle sobre essas pessoas porque elas estão inspiradas, estão seduzidas, quase hipnotizadas pela sua emanação de vontade. Logo, essa vontade vincula a elas um obedecimento. Nós temos outra forma também de poder, que é o poder legal, o poder jurídico, o poder que emana da lei, o poder que emana da estrutura normativa, da estrutura escrita, da estrutura fundamentada nos códigos, nas constituições, nos regimentos. Nós temos o poder moral. O poder moral, ele vai estar vinculado, ele vai emanar da ideia de uma ética, de uma moralidade, de um acordo social que pauta aquilo que é justo e bom para aquela determinada sociedade. Obviamente que existe um diálogo se a moral é absoluta e plena ou se a moral é relativa. Teria-se uma moral para cada sociedade teria sua própria moral, sua própria ética, ou haveria uma moral universal, uma moral suprema? Esse é um diálogo que eu deixarei para outro momento. Independentemente disso, o poder moral é aquele poder que emana sem a necessidade do indivíduo estar vinculado ao carisma, sem ele estar vinculado a uma lei normatizada em código, aprovada pelos membros legislativos, sem ser... Voltando, ou seja, o poder moral é aquele poder que o indivíduo obedece, o indivíduo toma atitudes, o indivíduo se comporta de acordo com a moralidade. Ele não está vinculado ao carisma de ninguém, ele não está vinculado à lei, de fato, à lei escrita, à lei codificada, os códigos, Código Civil, Código Constitucional, Código Penal. Os códigos ali não emanaram essa obrigação. Esse indivíduo, ele não está vinculado ao carisma, não está vinculado à lei, não está vinculado ao poder bélico, não está vinculado a uma ordem religiosa. Ele tem uma moral social e essa moral pode ser interna, ela pode ter sido adquirida por diversos fatores educacionais, científicos, meditativos, reflexivos. Ele refletiu sobre a vida e encontrou um caminho, e essa moral normativa, que pode ser social em grande escala ou pode ser unicamente dele, pode ser uma moral interna específica, independentemente disso, essa moral é o fator norteador, é o fator comportamental que guia este indivíduo. Então nós temos que, geralmente, a estrutura de poder moral, ela será um apanhado da estrutura social e da estrutura religiosa e da estrutura científica também. Nós temos que a estrutura da ciência, o que a ciência proclamou e verificou como sendo verdadeiro, por vezes, será um fator determinante na formação da moral de um indivíduo. Por exemplo, quando a ciência constata a dor, e ela constata a dor como um fenômeno neurológico realizado através de neurotransmissores que seguem uma cadeia bioquímica relacionada ao cérebro e às terminações nervosas do corpo, quando a dor é cientificizada, quando a dor adquire um parâmetro científico pleno, o indivíduo ele pode entender que causar dor a outra pessoa
é terrível, porque ele entende cientificamente o valor da dor. Então a moral dele passa a ser pautada por um valor científico. Você tirar comida de alguém, você roubar alguém e defraudar a pessoa de sua comida e entender que, por exemplo, crianças sem alimentação vão desenvolver subnutrição e a subnutrição gera má formação cerebral, gera má formação óssea, gera um impedimento do desenvolvimento pleno de um adulto funcional, ou seja, você tem déficits cognitivos, déficits de formação corpórea que são derivados da subnutrição. Uma vez que a ciência constata isso, a moralidade do indivíduo pode evitar que ele roube comida de alguém, que ele tire o sustento alimentício de alguém, porque ele tem ali a ciência provando para ele com fatores categóricos, empíricos, que determinado ato causa um dano científico a outro ser humano. Isso seria uma moralidade científica, ela independe de um dogma religioso, ela independe de uma lei constitucional, ela independe de uma lei jurídica, ela independe do carisma, ela é moral em si mesma por uma observação científica. Ela independe da lei religiosa, ela independe da lei jurídica constitucional, ela independe do carisma de uma pessoa, ela é uma moral científica porque ela existe pela constatação de uma realidade óbvia. Nós temos de forma mais clara e observacional a moral bélica. A moral bélica geralmente ela será acompanhada, pula essa parte. Nós temos de forma categórica, com observação e constatação amplas, nós temos o exercício do poder bélico. O poder bélico, ele é, se não, a formulação mais clássica, ele é a formulação mais clara de exercício do poder. O poder bélico, ele vincula o indivíduo à obediência.